Olá, bom, eu sou o Torugo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje é sobre a importância da Virgem Maria e como devemos honrar e amar esta mulher. Bom, antes de tudo, eu lerei os Salmos 1 e o 91 no final desse vídeo. Se quiserem ouvir, estão dispostos a ouvir todos que querem aqui aprender. Mas se não quiserem, podem pular esta parte. Convido a todos católicos ou qualquer pessoa de outra religião, ou você que não tem uma religião. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus amigos, antes de começar, eu quero dizer que se eu estiver dando algumas pausas, é porque eu tô com minha língua machucada. Ela tá machucada, então tá sendo difícil até mesmo para falar. Mas eu tô me esforçando porque eu quero fazer esse vídeo do fundo do meu coração e trazer para todos vocês a melhor do que vocês podem saber sobre a Virgem Maria. Primeiro, eu pergunto a vocês, por que não amar desta mãe? Por que não honrar esta mãe? Por que não amá-la? Como não amá-la? Como não amar a Santíssima Virgem Maria, a mulher mais espiritualmente desenvolvida a qual já pisou nesta terra, a mulher que em seu ventre recebeu o Salvador de todos nós, meros humanos pecadores. Agora você, que nasceu nesse século de bosta, achar que pode menosprezar a Virgem Maria ou achar que não deve pedir a sua intercessão, como muitos evangélicos, testemunhas de Jeová ou de outras religiões creem que não devemos pedir a intercessão da Virgem Maria, menosprezam a Virgem Maria, não colocam ela no altar grande como ela deveria estar. Santíssima Virgem, a qual foi levada aos céus, não morreu na terra, não ficou o teu corpo, não teve o teu corpo aqui na terra. Foi levada de corpo, alma e espírito diretamente ao céu. A mulher mais espiritualmente desenvolvida, que poderia até não entender de primeira vista o propósito, mas acreditava completamente no tempo de Deus e tinha fé, uma fé muito grande sobre ele. Maria então diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Por mais que ela enfrentasse desafios, a sua aceitação sobre o Senhor, a sua escolha de confiar e cooperar com o plano divino, é uma grande lição a nós de fé e obediência, que por mais que não vemos nada acontecer, por mais que nada aconteça em nossa vida, ainda assim confiamos em Deus e seremos o seu servo fiel, assim como a Virgem Maria foi e sempre será
a serva fiel de Deus. Hoje, esta mesma rainha nos abençoa e intercede por nós. Tem uma linda história que aconteceu na cidade de Lourdes, em 1928. Tinha um menino de 10 anos que era paralítico. Os pais, preocupados, o levaram à cidade de Lourdes, pois lá era uma cidade de esperança e achavam que ele seria curado. A mãe tentava animar o menino, falando dos milagres que aconteciam em Lourdes e o amor imenso da Santíssima Virgem, a qual rodeava o local. Os pais então foram a uma igreja, chegaram a tempo de receber o Santíssimo Sacramento e o padre estava levando e santificando a todos, dando bênçãos. Quando o sacerdote deu a bênção ao menino doente, o garoto então disse a Jesus: "Se o Senhor não me curar, vou contar para a sua mãe." O padre continuou o caminho e, ao voltar, parou novamente diante do menino. Outra vez, deu-lhe a bênção com o Santíssimo Sacramento, e dessa vez o menino exclamou em voz alta: "Jesus, se o Senhor não me curar, vou contar para a sua mãe." Naquele instante em diante, o menino foi curado. Existem milhares de histórias sobre a Santíssima Virgem e de como ela é importante na nossa vida e de o porquê devemos recorrer à sua intercessão e fazer devoções à mesma. Sempre que eu estou necessitado de um favor muito especial, eu peço à Nossa Santíssima Virgem e eu nunca fiquei decepcionado. Ela é a mãe mais bondosa que existe, com todas as mães, com todos os filhos, com todos os pais, com todos. Eu lembro que quando eu era mais novo e queria algo, eu sempre chegava na minha mãe e dizia: "Mãe, pede pro pai comprar uma pizza, pede pro pai isso, pede pro pai aquilo." E no outro dia eu tinha, a pizza, eu tinha o que eu desejava. Com Maria não é diferente. Seu filho não vai negar nada para ela. Vocês sabiam que o primeiro milagre de Jesus foi concebido quando Maria foi lhe avisar que não tinha vinho em um casamento? Em João, capítulo 2, versículo 3, diz: "Eles não têm vinho." Maria, ao observar a falta de vinho, se preocupa, pois a falta de vinho naquele casamento determinava de que o casamento enfim levaria ao fracasso. Então Jesus transforma a água em vinho na festa do casamento e realiza o primeiro milagre. Agora pense em você. Se chegar uma pessoa aleatória pra você, pedir algo pra você, você vai fazer o que ela tá pedindo? Cara, assim, completamente eu acho que não, né? Agora se chega sua mãe, ou a pessoa mais importante da sua vida, e lhe pede algo, obviamente você vai obedecer. Vejam, quando pedimos à Santíssima Virgem, pela sua intercessão, estamos confiando em alguém que obviamente é mais justa do que nós, a Rainha dos Céus, a levar os nossos pedidos em segurança ao seu Filho, Jesus. Ela, que é muito mais justa do que nós, muito mais espiritualmente desenvolvida do que nós, levaria com toda certeza os nossos pedidos ao seu Filho Jesus, a qual não negaria nada a esta Santíssima Mãe.
O ano era 1531. Um pobre indígena chamado Juan Diego vê uma mulher brilhante, mais brilhante que o sol, em uma colina perto da cidade do México. Ela fala com ele em sua língua nativa. Ela diz: "Eu não sou sua mãe?" E o que aconteceu depois foi impressionante. Ela diz para ele colher rosas e provar de que a sua aparição era real. As rosas estavam florescendo fora de sua estação. Ele a carregou dentro de uma tilma, uma capa rústica feita de fibra de cacto. Quando ele chegou diante do bispo e a abriu, as rosas então caíram e uma imagem surgiu. Essa imagem é a qual vocês estão vendo agora. Essa imagem não foi pintada, não há pinceladas, e a fibra em seu manto deveria ter sido desfeito há séculos, pois o tecido do cacto se deteriora em 20 anos. Mas esta tilma tem quase 500 anos e não mostra nenhum sinal de deterioração. Cientistas já tentaram examinar e dizer: não há como esta imagem ter sido feita, pois naquela época não tinha tais pigmentações na região por perto, ou seja, um milagre. Quando amamos a nossa Santíssima Virgem, agradamos a Deus. A Santíssima Virgem, ela não é só santificada por nós católicos, mas pelos espíritas e até pelos muçulmanos. Vocês sabiam que na Bíblia dos muçulmanos, o único capítulo que diz sobre uma mulher é o que fala de Maria? Veja só o quão amada é esta mulher. Como não amá-la? Ninguém amou e honrou mais Deus do que senão Maria. E ninguém honrou Maria e amou mais Maria do que Deus. Deus a escolheu para ser mãe do seu único filho. Ela é esposa do Espírito Santo e a mãe do Filho unigênito de Deus. É um exemplo de humildade. É cheia de graça, cheia de esperança, cheia de amor. Não existe nenhum santo que não amou e não honrou Maria. A Santíssima Virgem, ela fez parte da encarnação, do nascimento, do primeiro milagre, da paixão e da morte de Jesus. Ela viu o seu filho morrer na sua frente. Agora vai você. Se você vê a sua mãe morrer na tua frente, tu encara. Você não encara, meu irmão. Você não vai conseguir, você não vai ficar bem, mano. Você não vai ficar. Ela viu o seu filho morrer na sua frente e mesmo assim confiava de que aquilo era um propósito de Deus. Ela confiava em Deus, mesmo de ver o seu filho morrer na tua frente. Mulher, eis aqui o teu filho. Chorou demais. Suas lágrimas são vangloriadas até hoje, pois estas lágrimas, destas mesmas lágrimas, quando pedimos por ela, teremos a intercessão de seu Filho Divino, fará os nossos pedidos em segurança. O Padre Pio e muitos santos a chamam de arma contra o mal e rezam continuamente o rosário da Virgem Maria. Há muitas histórias de milagres de pessoas atribuídas à oração do rosário, atribuídas a diversas orações, a diversas devoções à Virgem Maria. A Maria, ela é justa. Ninguém poderia argumentar que ela não é justa. Portanto, a Bíblia diz que no poder das orações, a oração é feita por um justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como não pedir a esta mulher que é mais justa do que você? Ou você acha que você, mero escravo que nasceu agora, em 2020 e pouco, em 2015, 2007, ou sei lá o ano que você nasceu, você acha que você é mais justo que a Virgem Maria? Você acha que é mais justo você pedir a Deus do que pedir pela intercessão dela?
Quando você pede a Virgem Maria, você está mostrando a Deus que você quer pedir para alguém que é mais justo que você. Você está se colocando no seu lugar porque você não é justo. Você não é justo de pedir diretamente a Deus. Eu não estou falando que é errado a gente pedir diretamente a Deus. Não, meu amigo. Porém, o Senhor escutará a oração dos justos. E esta mulher é muito mais justa do que nós. É simples. Isso é simples. Aí vem um evangélico, um testemunho de Jeová e contrabater com... Não! Mas Jesus diz que não há outro caminho senão eu. Pô, tu acha mesmo que se tu não pedir pra mãe dele, ele não vai te ouvir? Ô amigão, vamos ser mais inteligente, pelo amor de Deus? Vamos ser mais inteligente, meus amigos? Você acha mesmo que você não pedir pela intercessão da Virgem Maria e você falar diretamente com Jesus, que obviamente você não é um ser justo, que obviamente você não é um ser humilde? Amigão, Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos ter uma noçãozinha aí de o que aconteceu dos relatos bíblicos. Quando pedimos à Virgem Maria, estamos entregando os nossos pedidos, os nossos propósitos a uma mulher que obviamente é mais justa do que nós e que Deus honrou tanto em tua vida. E que Deus obviamente ouvirá os seus pedidos. E que Jesus obviamente ouvirá os seus pedidos. Peçam pela intercessão da Virgem Maria. Não tenham medo. Aquelas pessoas que dizem a você, não, você não deve, porque isso, porque aquilo, e que não sei o que, e que você só deve pedir a Jesus. Não, você deve pedir a Jesus, sim, você deve. Nós católicos não colocamos a Virgem Maria acima de Deus. Nada é acima de Deus. Eu quero que vocês entendam isso. Nenhum santo, ninguém é acima de Deus. Porém, a Virgem Maria está em um pedestal tão grande porque ela é rainha, ela foi santificada e foi coroada como rainha por Deus. Deus honrou e amou esta mulher mais do que tudo. Entregou o seu próprio filho a ela. Então, como não honrar e amar esta mulher? A Virgem Maria, ela tem uma presença muito forte na vida de cada um de nós. Na vida de cada cristão, na vida de cada católico, na vida de cada espírita, na vida de cada muçulmano, na vida de todos, a qual acreditam nela, a qual pedem pela intercessão dela e a qual oram: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A todos, eu espero que vocês tenham entendido a importância da Virgem Maria, a importância da devoção a ela e a importância de manter ela em nossa vida. Quando mantemos a Virgem Maria em nossa vida, estamos sendo humildes, gloriosos, mantendo um amor maternal de caridade que cuida de todos os irmãos de seu filho e que ainda mesmo que estejamos rodeados de perigos e dificuldades, sejamos conduzidos à bem-aventurada Virgem Maria, que é invocada sobre a Igreja nos títulos de advogada, auxiliadora, que socorre a todos nós, a Mãe de Deus, que tem um papel tão importante na nossa Igreja e em todos nós, filhos de Deus, em um relacionamento amoroso que vai se estender durante todos os séculos dos séculos. Amém. Como eu disse, ao final, vou ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Diremos do Senhor: Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Senhor em quem confiamos, porque Ele nos livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontramos refúgio, e a sua verdade é escudo e broquel.
Não temeremos os terrores da noite, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Porquanto fizemos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará ao nosso lar, porque aos seus anjos dará ordens a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calçaremos aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto nos amou, ele nos livrará. Por nós há num alto retiro, porque conhecemos o seu nome. Quando nós o invocarmos, ele nos responderá. Estará conosco na angústia, livrará-nos-á e nos honrará. Com longura de dias farta-nos-á e nos mostrará a sua salvação. Louvado seja Deus.